Ave spes Maria, Ave nihil, Ave pia, Ave plena gratia. Olá pessoal, estamos aqui então para mais um vídeo. A paralisia do sono. Você já ouviu falar sobre isso? Galerinha, é possível que você nunca tenha ouvido falar, né? Que alguns de vocês nunca tenham ouvido falar. Mas, talvez nunca tenham ouvido falar, mas já passaram por isso. Eu digo isso porque a probabilidade é muito grande, né? Segundo estatísticas, 60% das pessoas passam, né, pela paralisia do sono. Umas com muita frequência, outras poucas vezes, né? Então eu vou explicar para você que não sabe, né, o que é a paralisia do sono ou distúrbio do sono. Também é conhecido assim como distúrbio do sono. Se bem que o nome paralisia do sono ele se enquadra melhor, não é? Bom, eu não tenho muito conhecimento técnico sobre isso, né? Apenas o que eu estudei aqui e tudo, mas eu já vivi a paralisia do sono tipo mais de uma vez, né? Talvez eu não entre muito nos detalhes porque é algo assim que é bem assustador quando a gente passa por isso, né? E quem tá vendo o meu vídeo aí já passou por isso sabe que é uma sensação de pânico assim, né? Que você precisa manter a calma, etc, etc. Bom, vamos lá então primeiro para saber o que é a paralisia do sono. Quando nós dormimos, né, isso é explicação científica, né? Eu vou começar com a explicação científica e depois vou contar o meu caso, né? Um dos casos meus, né? Porque já foram muitas vezes, né? Quando a gente dorme, segundo a ciência, né? Quando a gente está dormindo, existe um dado momento do sono que eles chamam de REM, que é da sigla em inglês, que significa movimento rápido dos olhos, porque quando a gente está em sono profundo, os nossos olhos ficam rápidos, né, ali rodando, girando rápido, né? E é justamente nesse momento, né, do sono REM que nós que temos os nossos sonhos, né? Que o nosso cérebro ali, o nosso corpo, o nosso organismo está propenso a sonhar. E o que acontece? Como a gente está propenso a sonhar, o nosso corpo é muito perfeito, Deus é perfeito. O cérebro libera duas substâncias, uma chamada glicina e a outra chamada GABA. E o que essas substâncias fazem? Elas paralisam o nosso corpo. Talvez justamente está aí uma boa explicação por que a gente não cai da cama todo dia. Né? Todo dia, todo dia, todo dia. Às vezes acontece a gente cair da cama, né? Mas a maioria das vezes a gente dorme e fica na cama. Por quê? Porque essas substâncias que o cérebro libera num modo de sono profundo nos paralisam. Então o que acontece? Quando a gente sonha, a nossa mente divaga, né? A nossa mente começa a ter, né, diversos sonhos, né? E às vezes, até quero dar um exemplo de um sonho, quando a gente, num sonho que igual eu já sonhei uma vez, que um boi estava vindo me pegar e eu tentava correr e não ia, né? Isso com certeza todo mundo passou. Isso provavelmente é uma sensação que vem dessas duas substâncias, glicina e GABA, que paralisa o corpo. Então, o que vem a ser, né, o distúrbio do sono ou a paralisia do sono? É uma disfunção, tipo, quando a gente acorda, a consciência, né, às vezes acorda, sim, né, e o corpo, o cérebro ainda não entendeu que a gente já acordou. Então ele ainda mantém essa substância correndo no nosso corpo e o nosso corpo fica travado. E você faz força, embora esteja acordado, você faz força e você não consegue se mover. Então isso é chamado paralisia do sono, é uma sensação terrível. E ela vai durar dentre alguns segundos, às vezes até 5 minutos, né? Num dos casos que eu tive a paralisia do sono, eu acredito que pela base que eu fiz foi uns 2 minutos. Então foi bastante tempo. Então vamos continuando. Quando o seu cérebro desperta e você se encontra na situação de paralisia do sono, que o seu corpo não te obedece, o que pode acontecer? Né? Explicação
científica, né? E de fato acontece. Eu não sei se acredito na explicação total da ciência. Isso que pode acontecer. Alucinações, né? De diversos tipos de alucinações, desde a você notar uma presença maligna ali dentro do corpo. E por que é maligna a presença? Segundo a ciência, é porque o seu cérebro está em situação de hipervigilância. Então, a causa de você notar uma presença maligna, não em todos os casos, né? Mas em alguns casos, né? Você notar uma presença maligna é por isso, e não uma presença benigna. Você vai notar a presença maligna devido a essa situação que o cérebro se mantém de hipervigilância, né? Algumas pessoas sentem um peso no corpo, aqui, como se tivesse alguém em cima dela aqui, pressionando, né? Outras pessoas sentem que estão saindo do corpo. E em alguns casos, as pessoas conseguem se ver, até mesmo se ver. E o que a ciência vai dizer sobre tudo isso? Bastante cômodo para a ciência dizer, né? Que é a alucinação. Né? Essa palavra para a ciência, alucinação, tira da frente da ciência muitos problemas, né? Porque é um assunto muito misterioso, na verdade. Por mais que a ciência dê essa explicação, não é suficiente. Né? Eu vou deixar uma matéria aí para vocês verem mais sobre isso, vou deixar alguns vídeos também na descrição. Não é suficiente. Então, quando a ciência se depara com coisas muito misteriosas e que ela dá uma explicação que não é tão profunda, ela joga a alucinação ou palavras de impacto desse jeito que limpa a área. Então é isso que a ciência diz, né? Que a paralisia do sono, eles explicaram bem, eu não duvido até que seja isso, né? Tudo que eu informei aqui sobre a disfunção do cérebro, né? Tudo isso, essa parte técnica, né, que eu passei para você, eu acredito. Agora, baseado no que eu vivi, ninguém me contou, eu não estudei assim, eu vivi, eu vi as coisas, né? Então eu vou contar uma vez só o que aconteceu comigo, só uma das vezes. É claro que eu sou uma pessoa assim de oração, que tem fé e tudo. E eu deitei, fui dormir e tudo. E num dado momento eu não estava dormindo, eu estava acordado. E eu não conseguia me mover. Não conseguia mover meu corpo. Era paralisia do sono, né? Como eu já tinha passado por isso outras vezes, a primeira vez foi terrível, né? Só que envolve coisas que eu não quero contar aqui, né? Não quero dar o exemplo da primeira vez porque envolve coisas que não é viável eu contar aqui, né? Mas dessa vez, como eu percebi que eu estava dentro da paralisia do sono, eu procurei respirar, porque os seus olhos movimentam. Os olhos movimentam. Quem já passou pela paralisia do sono sabe disso. E eu senti, né, exatamente aqui, onde eu estou sentado, minha cama é bem aqui do lado. Exatamente aqui onde eu estou, eu não senti, como a ciência vai dizer, senti uma presença, não, eu vi. Vi literalmente um ser negro aqui, exatamente onde eu estou. E eu fui puxado da cama, né, galera, eu fico um pouco constrangido de contar isso porque muita gente acha que é mentira, né? Então, né, se achar que é mentira, eu não posso fazer nada. Mas não preciso mentir aqui num canal desse, né? Dá mais um canal consagrado igual é o meu. E eu saí da cama, eu fui puxado e eu não conseguia mexer um nervo, nada, só os olhos. E eu fui trago até bem próximo assim do rosto dessa figura que estava aqui. E eu parei assim, então quer dizer, não era uma paleidonia, porque a ciência também usa esse argumento que pode ser paleidonia. O cérebro, por causa de estar no estado hipervigilante, acaba que você vê uma toalha, por exemplo, em cima da porta do guarda-roupa, você acha que é um fantasma ou coisa assim, né? Então isso é paleidonia, aquilo que parece, mas não é. Só que não foi, eu fui trago, assim, eu fui puxado até próximo desse ser, e esse ser zombou de mim, riu, zombou, com muito ódio nos olhos, assim. Então isso aconteceu comigo, né? Uma das vezes aconteceu assim, né? E existem outras vezes, como eu já disse, né? E diante de tudo que eu senti, né, nesse dia eu não tive pânico. Por quê?
eu estava muito em oração. Tudo isso foi trago ao meu coração, à minha mente, né, na hora, né? Você é um ungido de Deus, né? E aí, se você está na paralisia do sono, não reluta, porque não adianta. Então eu simplesmente relaxei e olhei, eu encarei. Eu fui trago até a frente e encarei. E ele zombava, ria de mim e tal. Isso durou, como eu disse, uns 2 minutos dessa vez. E num estado, estava eu de novo na cama. E aí eu sentei na cama e aí meu coração ficou disparado, né, nesse momento. Então eu estou contando isso aí. Vou deixar matérias, como eu disse para vocês, né? E eu acho interessante assim, vocês aprofundarem nisso, né? Porque vocês vão encontrar muito mais coisa, né? Eu tenho pavor de fazer um vídeo longo, grande, né? Eu não gosto de fazer vídeos pequenos, assim, relativamente pequenos, né? Que também não são os menores, né, do mundo. Mas então vou deixar tudo isso aí para você pesquisar. Eu acho interessante porque, como eu disse, a estatística é muito grande. Se você ainda não teve a paralisia do sono, é muito provável que você ainda tenha, né? A menos que você faça parte desses 40%. E isso no mundo inteiro, né? Então você vê que tem uma grande chance de você ainda passar pela paralisia do sono e talvez até ver alguma coisa. Minha opinião, eu não concordo plenamente com a ciência. Concordo em partes, mas não plenamente nessa questão de ser alucinação. Porque é muito real, né? E eu não acredito que seja alucinação, porque é muito brutal, é muito real e envolve o espiritual, né? Então eu acredito que envolva, né, o espiritual também, que a gente entre num tipo de um estado misterioso, onde a gente tem uma percepção maior do espiritual, né? Então, no mais é isso. Eu poderia sim entrar em muitos detalhes aqui, só que acreditem, não é viável, né? Não é legal para o canal assim, né? Ou talvez um dia a gente encontre na rua, vocês podem me perguntar, ou no Facebook, a gente conversa, inbox lá, tudo, né? Mas aqui no canal não é viável falar das outras vezes, das outras experiências que eu já tive nesse sentido. No mais era isso. Pesquisem mais, tá aí na descrição para você vídeos e matérias, né? Fica com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!